A mãe falando essa situação que a gente traz agora, esse vídeo, né? Que nós pegamos aí do portal do Elvis, lá de Floresta. Bora acompanhar. Traz aí a matéria, trazer aí a entrevista. Pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui diretamente do bairro DNR, né? Após uma polêmica envolvendo a morte de uma criança de 8 meses aqui, que chegou a passar mal aqui na cidade de Floresta e foi encaminhado para a cidade de Serra Talhada, no Hospital Eduardo Campos, é isso? Boa tarde. Você é a mãe da criança, é isso? Sim. Eu saí daqui para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz às 8 horas. Lá eu fui atendida muito bem. Aí me encaminharam para Serra Talhada, para o Hospital Eduardo Campos. Quando cheguei lá, botaram minha criança para dentro, não deixaram nem eu ir olhar. 2 horas para entubar ele, 2 horas. Eu só fui ver ele 5 horas da tarde. Quando eu fui ver ele já estava apagadinho. Só eram dizendo que ia levar ele para UTI e não levava. Toda vez que eu ia lá, ele estava no mesmo canto. Não levaram ele de jeito nenhum para UTI. Isso lá em Serra Talhada? Foi sim. Inventaram esse negócio de estrupar nele, sendo que ele estava com pneumonia e bronquiolite. E quais eram os sintomas que ele estava tendo aqui em Floresta? Ele já passou por alguma crise assim? Ele já teve bronquiolite com 14 dias de vida. Aí teve tosse, gripe, chegou lá, em vez de resolver um problema, estava caçando era outro. E eu quero que tire do blog esse negócio de mentira, dizendo que ele foi estrupado. Vocês sabem, chegou aqui o laudo médico dizendo que ele teve bronquiolite e pneumonia. E eu quero que tire dos blogs todos, senão eu vou processar o hospital. Nós vamos processar o bloco que disse isso, que foi estrupamento, sendo que aqui saiu o laudo dizendo que foi pneumonia. E não sei de onde saiu esse ponto de estrupamento, mas nós vamos processar o hospital, o bloco e tudo, entendeu? Porque na matéria que saiu no blog Júnior Campos, tem falando sobre uma suspeita. Eles não dizem que foi um estupro, mas mesmo assim, para vocês é uma dor muito grande, né, mãe? Porque botar uma coisa que é mentira, nem sabia o que era ainda. Mas mesmo assim, isso está correndo um risco de vida. O pai da criança está sendo ameaçado por outras pessoas, dizendo que foi por causa de estupro e estão dizendo que foi ele. Isso é do mesmo jeito que mataram um, pode matar outros. E a gente quer justiça, porque tem várias famílias que podem correr o mesmo risco, entendeu? A gente quer, nós vamos protestar. Nós vamos botar a lascar mesmo. Qual o nome da criança? Rael Rones da Silva. Esse é seu segundo filho, é isso? É. E qual o seu sentimento hoje ao passar por uma situação como essa? A dor da perda do meu filho e ainda inventarem isso sobre estupro. Aí o bloco inventou uma história dessa, porque por mais que ele não tenha inventado, mas só em ele colocar lá, já está dizendo que foi uma causa, entendeu? Aí saiu o laudo. Eu acho que o certo era primeiro sair o laudo para depois ele falar uma história dessa, entendeu? E a gente quer justiça, como família, nós vamos querer justiça. Aí já saiu o laudo, aí no laudo o que é que diz? Tá dizendo que a criança teve pneumonia, um choque, porque, sim. Aí veio ao óbito com pneumonia. Aí a gente vai querer processo, porque isso é muito feio mesmo. Aí o corpo foi encaminhado para o IML, é isso? Já tem uma previsão de quando chega? Não, ainda não sei não quando chega. Já saiu do IML, é isso? Já. Essa DML já está no caminho para vir para cá. Em Caruaru. Gente, é um assunto muito sério. A família tá toda aqui reunida, aflita, né? Pela perda de uma criança que já era muito querida, apesar de ter apenas 8 meses, mas era uma criança feliz, era uma criança alegre. Era. Eu amava tanto ele. Era tão feliz, era tão esperto. Já queria falar pro papai. E eu quero processar o hospital, que disse que ia levar ele para UTI e não levou. Levou direto já para o necrotério. Demorou então para encaminhar para UTI, é isso? Ele não chegou nem aí para UTI. Esperaram morrer. Porque se fosse outro, tinha prestado uma assistência médica para poder ver se conseguia. Pelo menos a criança chegar com vida, né? Mas pela negligência deles, a criança veio ao óbito por causa de irresponsabilidade deles mesmo, do hospital. E lá, quando foram botar o oxigênio no meu menino, que botaram lá, veio muito sangue assim no oxigênio.
E eu vi quando a médica disse desse jeito, nesse hospital não tem nenhum físio. Que hospital é esse que não tem nada? Qual era o hospital que ele foi internado? Hospital Eduardo Campos. E ele chegou primeiro aqui no Hospital de Floresta e devido à gravidade foi encaminhado para esse hospital, é isso? Aqui no Hospital de Floresta ele foi atendido muito bem. Tá, chegou lá bem, aí depois que entrou para lá para dentro, quando eu não deixava nem eu olhar, quando eu fui olhar já estava no necrotério. Pronto, então é isso, gente. A família se encontra aqui aflita, né, porque foi divulgado, né, em um blog aqui da região a suspeita de um estupro. E mais uma vez a gente vem esclarecer aqui que a família nega que houve qualquer abuso. Era uma criança muito querida, não é isso? E vocês negam veementemente que não houve qualquer abuso com relação à criança. Não teve não, não teve não. Não teve estupro, isso aqui ele teve o IML, ele teve bronquiolite e pneumonia. Não tem condições de ser sido um estupro, não. Agora, de onde surgiu essa história, nós queremos saber, entendeu? Nós queremos saber de onde surgiu, aí nós vamos vai ter que denunciar as pessoas que envolveram essa situação toda. E a gente quer justiça, né? A gente quer justiça, porque isso pode acontecer com outros pais, né? E com outras mães. É uma denúncia muito grave também, né? É uma denúncia muito grave. Então, do jeito que está acontecendo com a gente, a família, né? A gente está passando por essa dor, então pode passar outros pais também, né? Porque isso daí é uma coisa muito grave, minha gente. Né? É uma coisa muito grave a gente levantar um falso, porque isso daí é um falso, né? Com o pai, com a mãe, como a mãe foi ameaçada, o pai também foi ameaçado, né? E a gente quer justiça, a gente vai processar o Hospital Eduardo Campos, também o blog lá de Serra Talhada, também, que divulgaram uma coisa sem ter a prova, né? Porque hoje a gente, para poder divulgar uma coisa, a gente tem que ter a prova na mão, né? Aí a gente quer justiça. Lembrando, mãe, também que, assim, o corpo ser encaminhado para o IML é um procedimento até certo ponto padrão, né? Agora, assim, a gente não pode fazer suposições e divulgar isso na imprensa sem ter certeza. Então, foi colocado um suposto estupro, mas já foi feito, né, um laudo pelo IML, aí, né, isso, o qual nega qualquer abuso, não é isso? O que eles fizeram, né? Deveria eles ter esperado o laudo médico, né? Eles, para ser uma pessoa da assistência, que eu conversei com a assistência, né? Porque a assistência falou para mim que estava encaminhando o menino para o ML de Serra Talhada, porque eles não tinham prova da causa da morte. Não tinha certeza da causa. Certeza da causa. Então, por que eles divulgaram? Então, não era para eles terem divulgado que era um estupro, né? Então, a revolta da gente é essa daí, né? Era para ter saído o laudo primeiro, para não colocar nem que fosse suspeito de estupro, um estupro, entendeu? Era para ter esperado o laudo sair para ser a informação correta. Aí uma pessoa pode ser ameaçada por causa de um erro, porque eu não sei se isso foi erro ou se foi porque eles quis mesmo, entendeu? Eles eram para ter esperado o laudo sair, uma informação correta e certa.